Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta tarde de terça-feira para mais um vídeo do canal Inspire-se. Para você que já é inscrito no canal, muito obrigado pela confiança de ver cada um dos vídeos, de estar inscrito no canal, de compartilhar com as pessoas aquilo que é o meu maior anseio e tem que ser o seu também, de pregar uma verdade que está escondida pelo ser humano, né? Falar a verdade daquilo que é a verdade, de quem é a verdade, que é Jesus Cristo, Deus o Pai e o Espírito Santo. Amém? Bom, gente, para você que está passando pela primeira vez, seja muito bem-vindo a este canal. Ó, minha gatinha está aparecendo ali, ó, Lili Maria. Seja muito bem-vindo a este canal e se ao final deste vídeo você sentir o desejo de se inscrever neste canal, inscreva-se. Não para que eu tenha inscritos, não para que eu seja alguém bom, para que Jesus seja ouvido e visto. Amém? Jesus diz lá, ouçam aqueles que quiserem ouvir. Porque quem quiser ouvir a verdade, ouça. Quem não quiser continuar ouvindo mentiraiada por aí, pode continuar, não tem problema. Amém? Gente, hoje estamos no penúltimo dia de 2025. Eu vou dizer para vocês que a minha alegria é tanta porque neste ano aqui, eu completei 19 anos que eu conheci Jesus. 19 anos, gente. Pensa, é uma vida. É uma vida. 19 anos que eu entendi o porquê Deus me poupou de tantas coisas. É para que o amor dele se manifestasse para mim e em mim. Não porque eu sou melhor do que você, porque eu sou melhor que todo mundo. Não, porque nós sabemos claramente que Deus tem propósitos na vida de cada um, mas não os propósitos que o pessoal coloca por aí. Os propósitos de Deus são menores, simples, humildes. Amém? Como eu digo, sabe, tenho essa questão de pastor, mas eu não gosto de se chamar de pastor, sabe o quê? Todo mundo que é pastor aí, quer ter status, o cargo fala muito, porque eu sou pastor. E hoje em dia é um tal de se autodenominarem apóstolos, bispos, e tem uns que falam que são sacerdotes. Meu, sacerdote, gente. A história diz claramente que sacerdotes são judeus, e os judeus foram aqueles que mataram Jesus e perseguiram os apóstolos e os cristãos. Mas enfim, não estou aqui para falar isso. Gente, hoje eu estou aqui para falar deste grande amor de Jesus por todos nós. Por quê? Eu estava pensando em trazer uma outra palavra. E o Espírito Santo me pediu para trazer essa que eu vou trazer para vocês aqui agora. Sobre a mulher que estava em adultério e todos queriam que ela fosse apedrejada. Lembra? Amém. Então, gente, o que mais me alegra também é saber que tudo aquilo de melhor que eu falo para vocês que o livro de João tem é para que possamos aprender a viver. E por que aprender a viver? Eu tenho o hábito de dizer, e continuarei dizendo isso até o resto da minha vida, até o fim dos tempos da minha vida, que Jesus ele nos deixou tudo mastigadinho para que pudéssemos viver bem. Se não vivemos bem, é porque não assimilamos aquilo que ele nos ensinou. Por que nos ensina e nos ensinou? Porque lembra quando ele falou sobre o Consolador e o Espírito Santo? O que ele falou? O Consolador, o Espírito Santo que vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que você se lembre de tudo que eu falei e fiz. E o Espírito Santo, quando você se entrega a Jesus, ele te ensina. Muito simples. Não temos que ter... Entenda o que eu vou falar. Não somos servos. Somos amigos de Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Por quê? João 15,15. Jesus mesmo disse o quê? Eu não vos tenho chamado de servos, pois eu quero amigos. Vai lá em João 15,15, dá uma olhada. Eu digo para todo mundo, leia o livro de João, do princípio até o fim. Quantas coisas nos são ensinadas no livro de João? Quantas? Claro, todos os evangelhos, né, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e todos os livros do Novo Testamento, nos ensinam muito. Não como o Antigo Testamento, que nos ensina até a odiar as pessoas. Não.
Jesus deixou 2 mandamentos, ame a Deus e ame ao seu próximo. Não são 10 mandamentos. Não matarás, blá, 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 não. Amém? Então vamos lá, para o que interessa. João, capítulo 8. Eu quero ler com vocês. Desde o versículo 13, que aqui na minha Bíblia está um pouco misturado, mas vamos lá. Essa Bíblia aqui é nova, ó, Novo Testamento. Olha que linda, gente, olha aqui, linda. Só o Novo Testamento. Vamos lá. Então, João capítulo 8, eu quero ler com vocês a partir do versículo 1, tá bom? Então vamos lá. Eles foram todos para casa. E Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Pela manhã, ele voltou ao templo. Todo o povo se reuniu em torno dele e ele se sentou e os ensinou. Vamos lá, eu quero dar uma pausa aqui, porque quando fala assim, Jesus voltou ao templo, ó, Jesus foi para o templo de Salomão, não. Entendam, Jesus não vivia nos templos porque ali era a casa de Deus, não. Ele vivia nos templos para pregar aos judeus, mostrar a realidade de um Deus para os judeus, de uma verdade, e depois ir embora. Tanto que a própria palavra fala que os judeus que acreditaram em Jesus, né? Antes que os líderes falassem assim, tá vendo? Jesus vivia nos templos, nos ministérios. Não. Equivocado demais. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que havia sido flagrada adulterando. Fizeram com que ela ficasse de pé no meio de todos. Vamos lá, adultério, né? Jesus falou assim, olha, não há lugar no céu para os adúlteros, para os homicidas, homossexuais, suicidas, tal. No caso dessa mulher, havia um propósito de Jesus fazer o que fez para que ela pudesse mudar a vida dela e fosse uma pessoa melhor. Então, por que eu digo que Jesus é importante, que ele deixou o Espírito Santo e deixou a palavra para nos ensinar a largarmos o pecado? Olha só. Mestre, disseram eles a Jesus, essa mulher foi flagrada em ato de adultério. Aí olha só, Lei e Velho Testamento. Na lei, Moisés ordena que a pessoa que faz isso seja apedrejada. E o Senhor o que diz? Eles disseram isto para testá-lo, a fim de terem algo para usarem contra ele e acusá-lo. Olha só, eles usaram palavras do Antigo Testamento para tentar fazer uma pegadinha para Jesus, para ele ser o quê? Acusado. Jesus se agachou e escreveu com o dedo no chão. Como eles continuaram a insistir com a pergunta, ele se levantou e lhes disse, aquele de vocês que não tiver pecado, deve atirar a primeira pedra. Então, quando Jesus fala assim, olha, no céu não tem lugar para adúltero, para homossexual, para homicida, para suicida. Jesus falou isso sem incriminar ninguém, sem julgar ninguém. E esses homens já foram levando a mão e falando, está adultério pela lei. Pelo Antigo Testamento de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada, tem que ser morta. Apedrejada, gente. Que coisa cruel. Olha só como o Velho Testamento é maldito. E Jesus falou o quê? Para fazer uma pegada para todo mundo. Então todo mundo seria apedrejado, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aos poucos foram largando as pedras e opa, sujou, deixou ir embora. Até que o momento quando Jesus olha, não tem mais ninguém. Continuando. Você quer continuar lendo o Antigo Testamento? Ah. E quando ouviram isso, eles saíram um a um. A começar pelos mais velhos. Jesus foi deixado sozinho com a mulher que ainda estava em pé. Jesus levantou os olhos. Onde estão eles, mulher? Perguntou.
Ninguém condenou você? A mulher disse: ninguém, Senhor, respondeu a mulher. Pois bem, Jesus disse, eu também não a condeno. Você pode ir, mas de agora em diante não peques mais. E mesmo Jesus tendo dito assim, ó, vai, não peques mais, o pecado aflora em todos nós, porque como Paulo diz, o espinho na carne, todos nós temos um espinho na carne que os demônios e o diabo vão lá e ficam cutucando. E é como eu digo, prestem bem atenção, não existe santidade em ninguém quando conhece Jesus. Continuamos a ser falhos e pecadores todo o tempo em palavras, pensamentos e em atitudes. Todos os dias. A pessoa que disser que não peca, está pecando porque é mentiroso. Que de alguma forma pegou. Ou julgando o próximo, ou tendo uma atitude ruim com o próximo, ou fazendo coisas contra o próximo, que é o que o crente tem mais faz. Agora, nós cristãos temos que ter uma vida como Jesus disse. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então nunca tiremos pedra. Não julgue para não ser julgado, porque da mesma maneira que se julgar, você será julgado. Então, gente, é muito simples. Você vê como a palavra é simples? Entendeu? Nós, todos os dias recebemos de Jesus a graça de entender assim, não peques mais. E quando você conhece o seu pecado, é muito mais fácil de você largá-lo. Por quê? Se você conhece, qual é o seu pecado? Ah, é prostituição, é adultério, é homossexualidade, eu gosto de pegar as coisas dos outros. Você sabe qual é o seu pecado, então é muito mais fácil você se dominar, mas você não se domina. Eu não me domino. Tem dias que eu fico assim que eu peço perdão 200 mil vezes para Jesus, porque eu peco. Ah, pastor, você peca, mas você é santo. Não. O que a palavra nos ensina? A oração de um justo, ela pode muito dos seus efeitos. Quem são os justos? Não são os pastores, os líderes. Ninguém é melhor que ninguém. Os justos são aqueles que se deixam levar pelo Espírito Santo. Os justos são aqueles em que acreditam e sabem que só somos justos porque fomos justificados por Jesus Cristo. Então, meu amigo, se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Não vai ter como atirar, né? Então, siga Jesus, permaneça na palavra. Não permaneça na palavra do homem, naquilo que o homem fala. Não acredite no Velho Testamento, porque o Velho Testamento não é para nós. Olha só, o Espírito Santo pediu até para eu trazer aqui o texto para vocês. Anota aí. Vamos lá. 2 Coríntios. Vamos lá para 2 Coríntios 3. O Espírito Santo pediu para eu falar para vocês sobre isso. Não adianta. E quando o Espírito Santo pede, não dá para negar, né? Amém? Anota aí. 2 Coríntios 3, do versículo 1 para frente. Anotou? Você que está passando pela primeira vez, eu tenho o hábito de dizer para as pessoas assim, ó. Não acredite. Anota o texto, vai lá para o seu lugar secreto. Lugar secreto. Não é lá pedir para a pessoa olhar por mim, não. Vai para o seu lugar secreto, ora e fala para Deus assim, Jesus, essa palavra que o Emerson trouxe, é boa, é confiável? É palavra. Amém? Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 1 diz assim, ó. Tem um subtítulo aqui, a letra e o espírito. Então, estamos começando de novo a recomendarmos a nós mesmos, não é mesmo? Ou talvez precisemos, como alguns precisam, apresentar referências oficiais? Ou quem sabe, sejam vocês a nos darem essas referências? Vocês são nossa referência oficial. Ela está escrita em nosso coração. Todos podem conhecer e ler nossa referência. Está bem claro que vocês são uma carta do Messias e nós somos os mensageiros. Uma carta escrita, não com tinta,
mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração pulsante. Uma parada aí. Não mais em tábuas de pedra. O que Paulo está deixando bem claro aqui? Não é mais 10 mandamentos. Não são mais 10 mandamentos da antiga aliança que Jeová, o Deus de Israel, pediu para fazer aquela placa lá, fez aquela placa para que os outros o temessem. Ah, mas ali está falando dos pecados que a gente pode cometer. Você não precisa de placa de pedra. Aquilo não foi Deus o Pai que deu. Não foi Jesus Cristo. Esse é o tipo de confiança que temos em Deus, por meio do Messias. Não é que tenhamos capacidade em nós mesmos para achar que temos qualquer coisa para oferecer por nossa própria conta. Olha só que lindo. Aí tem os pastores que ficam assim, porque eu curo, porque eu expulso demônio, porque eu isso, porque eu aquilo. Olha a humildade de Paulo dizer isso. Nossa capacitação vem de quem? De Deus o Pai. Deus nos capacitou para sermos administradores da nova aliança, do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Como vocês sabem, a letra mata, mas o Espírito dá vida. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ó? As leis do Velho Testamento matam. Paulo está dizendo bem claramente assim. Agora o Novo Testamento vem com o Espírito. No entanto, pensem um pouco no seguinte. Quando a morte foi distribuída, gravada em letras na pedra, olha só, 10 mandamentos. Foi uma coisa gloriosa, é de fato tão gloriosa que os filhos de Israel não puderam olhar para a face de Moisés por causa da glória em sua face. Uma glória que seria abolida. Não fala mais nada, a palavra de abolida. Mas, nesse caso, quando o Espírito está sendo disponibilizado, não seria isso glorioso também? Vejam que, se distribuir condenação é algo glorioso, como fazia o Antigo Testamento, quão mais glorioso é distribuir vindicação. O que é vindicação? Vida eterna? Vida em abundância? Aliás, aquilo que era glorioso nesse sentido não tem mais glória alguma por causa do Novo Testamento, que é muito mais abrangente do que o Antigo. Pois, se aquilo que seria abolido veio com glória, quanto maior glória haverá para aquilo que permanece? O que está dizendo aqui? O que está lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Permanecer. Então, porque esse é o tipo de esperança que temos, falamos com grande liberdade. Não somos como Moisés. Ele pôs um véu sobre sua face para que os israelitas não vissem que o brilho do seu rosto estava desaparecendo. A diferença é que a mente deles estava endurecida. Vejam, o mesmo véu permanece sobre a leitura do Antigo Testamento até hoje. Ele não foi retirado, porque é do Messias que ela é no Messias que ela é abolida, em Jesus Cristo. Sim, mesmo hoje em dia, quando Moisés é lido, o véu permanece sobre o coração deles. Ainda hoje, quando se lê o Antigo Testamento, o véu permanece. Mas, sempre que ele se volta para o Senhor, o véu é removido. Ora, o Senhor aqui significa o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. E o homem quer nos escravizar nas doutrinas humanas. Ah, você vem para cá, porque se você não vir para cá, você não tem Deus. E todos nós, sem qualquer véu sobre nossas faces, contemplamos a glória do Senhor como em um espelho, de modo que somos transformados de glória em glória, assim como vocês esperariam do Senhor o Espírito.
Então, gente, vocês são quem para questionar Paulo? Será que alguém vai me questionar porque se eu estou lendo Paulo? Não sou eu que estou falando. É Paulo que nos deixou escrito. Enfim. Ame a Deus de todo o seu coração. Resista ao diabo porque fugirá de vós. Resista ao Velho Testamento. Resista às leis, mandamentos. Jesus não deixou 10 mandamentos, ele deixou 2. Ame a Deus e ame ao seu próximo. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vós deis fruto, o vosso fruto permaneça. Não é o fruto que esse povo pede, não. Ah, vai lá, faz mais ovelha, traz mais alma aqui para a igreja. Não! Não! Tá errado, você está levando pessoas pro abatedouro. Enfim. Gente, muito obrigado por prestarem atenção neste vídeo, por entenderem a palavra. Para você que já é inscrito no canal, né, compartilha. Para você que está passando aqui pela primeira vez, como eu disse, se você sentir o seu coração, inscreva-se no canal, assim, ajude-nos a falar da verdade. E é isso, gente. Olha, eu já quero desejar de antemão um ótimo 2026. Eu sei que o amanhã não me pertence, mas como eu não vou gravar vídeo amanhã, então eu sei que vocês vão, não sei, né? Tem um ano novo abençoadíssimo, mas comecem o ano já pensando em Jesus. Deixa para fora o Velho Testamento, Antiga Aliança, leis. Viva para Jesus. Isso é o mais importante. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Ótimo 2026. E é isso. Até mais. Tchau.